Oi, gente, tudo bom? Espero que esteja todo mundo bem, né? Hoje vamos para mais uma aula. Hoje nós vamos falar de ligação covalente ou molecular. No finalzinho da aula eu vou tratar um pouquinho também sobre ligação metálica, certo? Mas o foco maior agora é ligação covalente. Então, a gente viu que a ligação iônica, ela acontece entre um metal e um ametal, né? Onde o metal ele tem tendência a doar os elétrons e os ametais eles têm tendência a receber esses elétrons, né? Agora, o que que acontece quando eu tenho átomos que têm tendência apenas a receber elétrons? Como é o caso, né? Se eu for tentar fazer uma ligação entre dois hidrogênios, ou entre um hidrogênio e um ametal, ou entre dois ametais, eles vão ter a tendência de estar recebendo elétrons, né? Então, nesse caso, um não vai ter prioridade sobre o outro. O que vai acontecer nesse caso? Vai acontecer a ligação covalente. Né? E o que é essa ligação covalente? No lugar de um ceder elétron para outro, havendo a formação dos íons, eles vão, os dois, compartilhar o par de elétron, certo? Então, a ligação covalente, ela vai acontecer entre dois ametais, ametal com ametal, ou então entre o hidrogênio e um ametal, ou então entre dois hidrogênios, certo? Né? Nesse ciclozinho aí que eu coloquei, dá para vocês terem uma noção. Toda vida que vocês verem a ligação, que tiver dois ametais, ou tiver um hidrogênio e um ametal, ou dois hidrogênios, nós estamos falando da ligação covalente. Vamos ver como é que acontece essa ligação. Ó, nesse primeiro exemplo aí em cima, eu tenho dois hidrogênios. O hidrogênio, pela regra do octeto, ele tende a ficar com dois elétrons na última camada. Cada hidrogênio tem um elétron na última camada, que é o que a gente chama de camada de valência. A valência dele é 1, ele tem um elétron na última camada. E ele precisa de mais um, né? Porque é para imitar o hélio. Então, olha só o que acontece. Eles se aproximam, você vê na figura, na imagem, né? Tem os dois separados e depois os dois juntos, ó. É como se eles se fundissem, certo? E ali naquela partezinha ali que vai pertencer aos dois, vai estar o par eletrônico. O elétron vai pertencer aos dois hidrogênios ao mesmo tempo, né? Então, cada hidrogênio aí está com dois elétrons, né? Compartilhando esses dois elétrons. No segundo exemplo, eu tenho o cloro. O cloro ele tem 7 elétrons na última camada, né? Para completar o octeto, ele precisa de mais um elétron. O outro cloro, do mesmo jeito, tem 7 elétrons e precisa de mais um. Então, o que eles fazem? Os dois querem receber, né? Nenhum tem tendência a dar. Então, eles se juntam, né? Mais uma vez, eles se juntam e aquele par de elétrons passa a ser dos dois, certo? Então, o cloro, que é o Cl2, né? Ele vai ficar com um par eletrônico compartilhado entre os dois átomos de cloro. No terceiro exemplo, mais embaixo, ó, eu tenho a molécula da água. Ela é formada por um hidrogênio, ou um oxigênio, desculpa, e dois hidrogênios. Gente, o oxigênio, ele tem 6 elétrons na última camada. Pela regra do octeto, ele precisa de 2 elétrons. Cada hidrogênio, né, a gente já viu, o hidrogênio ele precisa de mais um elétron. Então, o que acontece? Ó, tem lá o oxigênio. Chega um hidrogênio, compartilha um par de elétron. O oxigênio fica com 7 e esse hidrogênio já está ok com 2 elétrons. Chega mais um hidrogênio. Ele vai compartilhar mais um par de elétron com o oxigênio. Então, o oxigênio agora com os dois hidrogênios, ele está estável, né? Tem os 6 elétrons dele, mais 2 dos dois hidrogênios, ficou com 8. E cada hidrogênio está com 2, então eles estão estáveis. Houve formação de íons, como na ligação iônica? Não, não aconteceu formação de íons, né? Eles estão
compartilhando. Lembrem-se disso, na ligação iônica há a formação de íons. Por quê? Porque o metal, ele cede o elétron dele, né, formando um íon positivo, e o ametal, ele recebe o elétron ficando negativo, e essa força eletrostática, né, que vai existir entre o positivo e o negativo, vai formar a substância, que é uma substância iônica. No caso aqui, como não houve a formação de íons, eu não tenho formação de substância iônica, né? Eu tenho a formação de uma molécula, ok? Quando acontece a ligação covalente, eu tenho a formação da molécula. Aí eu tenho uma tabelinha onde mostra mais possibilidades de ligações. E aí você vai ver, ó, considerando essa primeira linha, onde fala do gás hidrogênio, né? Nós vimos que o hidrogênio, ele forma a molécula H2, quando eu falo H2 é porque são dois hidrogênios, né? É a relação entre dois hidrogênios. E aí, quando fala da ligação covalente, as fórmulas, elas podem ser a fórmula molecular, que eu tenho aí o H2, ela vai apenas me dizer quantos elementos estão envolvidos naquela molécula. Então, H2, qual é a informação que eu tenho quando eu leio H2? Que são dois átomos de hidrogênio que estão ligados. Na fórmula eletrônica, ó, logo em seguinte, você vai ter o símbolo do elemento e a quantidade de elétrons que tem na última camada, e aí mostra os elétrons que eles estão compartilhando. No caso aí o hidrogênio, cada um tem um elétron na última camada e eles estão compartilhando um par de elétrons, certo? Então, essa daí é a fórmula eletrônica, é aquela onde mostram os elétrons da última camada e os elétrons que são compartilhados. A fórmula estrutural plana, ela vai mostrar por um tracinho o par de elétrons compartilhado. Não mostra o restante dos elétrons, né, que estão na última camada. Mostra só o que se ligou. No hidrogênio, como aconteceu apenas uma ligação, eu digo que ele tem uma ligação simples. Vamos ver o que acontece, gente, no caso do oxigênio. Ó, na segunda linha, eu tenho dois átomos de oxigênio se ligando. A fórmula molecular dele vai ser O2, né? O que significa O2? Que eu tenho dois átomos de oxigênio que estão formando a molécula. Na fórmula eletrônica, observem, o oxigênio ele tem 6 elétrons na última camada. Então, eu tenho aí os dois oxigênios, cada um com 6 elétrons. Mas o oxigênio ele precisa de 2 elétrons para completar o octeto dele. Então, ele compartilha o primeiro par de elétron, cada um fica com 7. Ele vai compartilhar mais um par de elétrons. Pode? Pode sim, viu? Entre dois elementos, a gente vai ver na próxima, eles podem fazer até 3 ligações. Então, ó, o oxigênio, né, formou então o que a gente chama de ligação dupla. Eu tenho 2 pares de elétrons sendo compartilhados entre os dois oxigênios. Então, quando eu escrevo a fórmula estrutural plana, eu mostro os dois oxigênios e mostro que eles têm 2 pares de elétrons compartilhando. Então, a fórmula estrutural plana vai ficar dessa forma, né? Os dois oxigênios, 2 tracinhos entre eles. E eu digo, como aconteceu 2 ligações, eu digo que ele formou uma ligação covalente dupla, certo? O que quer dizer essa ligação dupla? Porque eles têm 2 pares de elétrons sendo compartilhados. No gás nitrogênio, que eu tenho aí na terceira linha, né, eu vou ter 2 nitrogênios se ligando. Então, a fórmula molecular dele, N2. O que significa isso, mais uma vez? 2 nitrogênios que estão se ligando. Vamos escrever a fórmula eletrônica. Eu tenho 2 nitrogênios. Cada nitrogênio tem 5 elétrons na última camada. Para completar o octeto, ele precisa de 3 elétrons. Então, os 2 nitrogênios se aproximam, certo? Ao compartilhamento do primeiro par de elétrons, cada nitrogênio fica com 6. Mas eles necessitam de mais elétrons, então eles compartilham um outro par de elétrons. Ficam 2 pares de elétrons, cada um fica com
7. Aí eles compartilham mais um par de elétrons, ficando o quê? 3 pares de elétrons sendo compartilhados. Quantos elétrons cada um tem? 5, mais 3 que ele compartilhou, 8. O outro nitrogênio, 5, mais 3 do compartilhamento, 8. Então, cada nitrogênio está com 8 elétrons. Quando eu vou para a fórmula estrutural plana, como é que eu mostro isso? Os dois nitrogênios e os 3 pares de elétrons compartilhados. São as 3 ligações. Então, eu digo que formou uma ligação o quê? Uma ligação tripla, certo? Entre eles aconteceu uma ligação tripla. O que significa isso? Que tem 3 pares de elétrons sendo compartilhados entre esses 2 átomos. Gente, eu vou explicando para vocês detalhadamente. Ah, compartilhou um, precisou, compartilhou mais um, precisou, compartilhou mais um. Mas só que isso é só uma forma didática de falar. Mas na realidade, quando eles se aproximam, já acontece a ligação, certo? Aí eu tenho mais um exemplo aí, que é o exemplo da amônia. A amônia, eu tenho um átomo de nitrogênio com 3 de hidrogênios, né? Então, o nitrogênio, como nós já vimos, ele tem 5 elétrons na última camada. Então, ele precisa de mais 3 elétrons. Para completar o octeto, então, vem 3 hidrogênios, cada hidrogênio com 1 elétron. Cada hidrogênio vai ficar estável com 2 elétrons e o nitrogênio vai se estabilizar com 8 elétrons, né? Eles compartilham, o nitrogênio compartilha com cada hidrogênio 1 elétron, certo? Então, quando eu vou representar a fórmula estrutural plana, eu represento a ligação que tem entre cada nitrogênio. O nitrogênio fez 3 ligações, mas diferente do N2, né? Que ele fez as 3 ligações com um único átomo de nitrogênio, aí ele está fazendo 3 ligações, cada uma com um átomo diferente. São 3 átomos de hidrogênio. Então, ele fez 3 ligações simples, certo? A ligação ela é tripla quando ela acontece as 3 ligações entre os 2 átomos. Mesmo jeito, a dupla. Ela é dupla quando acontece as 2 ligações entre o mesmo átomo. Mas no caso, como são átomos diferentes, então eu digo que são 3 ligações simples, certo? Aqui eu fiz uma relaçãozinha da ligação covalente com a tabela periódica. Lembram que eu fiz isso com a ligação iônica? Se você localizasse um metal e um ametal, eu tenho na tabela periódica esse aqui posicionado no local de um metal e esse outro de um ametal. Então, eles vão fazer uma ligação iônica. E pela família que eles fazem parte, eu também tenho uma noção de qual a quantidade de elétrons que ele vai dar ou receber. Né? Por exemplo, metal alcalino. Toda vez que está lá na família do metal alcalino, que é a primeira família lá da tabela periódica, ele vai ceder um elétron. Se for um alcalino terroso, que é a segunda coluna, ele vai ceder 2 elétrons. Então, para a ligação covalente, vamos ver como é que fica aí. Na família 7A, a última lá, vizinhos gases nobres, né? Ele tem na última camada dele 7 elétrons. Então, ele vai precisar compartilhar o quê? Um par eletrônico para poder fazer a estabilidade dele segundo o octeto, certo? Então, tá aí, ó. Eu vou ter o compartilhamento de pares, né? Os pares compartilhados, apenas uma possibilidade de ligação. Se ele for da família 7A. Se ele for da família 6A, ele vai ter 6 elétrons na última camada. Então, ele precisa de 2 elétrons para completar o octeto dele. Então, ele tem a possibilidade de compartilhar 2 pares eletrônicos. Ele vai compartilhar esses 2 pares como? Com 2 ligações simples ou com uma ligação dupla. Veja aí o exemplo do oxigênio, né? Quando eu tenho o oxigênio fazendo ligação covalente, ele vai poder fazer 2 ligações simples ou uma ligação dupla. Família 5A.
ela tem 5 elétrons na última camada, que é a família do nitrogênio, né? Que a gente até já viu o nitrogênio lá fazendo ligação simples e ligação tripla. Como ele tem 5, ele precisa de 3 elétrons para completar o octeto dele. Então, ele vai poder compartilhar 3 pares eletrônicos. Para ter esses 3 pares eletrônicos, ele pode fazer 3 ligações simples, uma ligação dupla e uma simples, ou uma ligação tripla, desculpa. Recapitulando, 3 ligações simples, uma ligação dupla e uma simples, somando dá 3 pares, ou então uma ligação tripla, os 3 pares eletrônicos de uma vez só, certo? E se ele for da família 4A, que é a família do carbono, ele vai compartilhar 4 pares. Ele tem 4 elétrons na última camada e ele precisa de mais 4. Então, ele compartilha 4 elétrons. Como é que ele vai fazer isso? Ele pode fazer 4 ligações simples. Ele pode fazer uma dupla e 2 simples, soma dá 4. Ele pode fazer 2 duplas, que faz os 4 também, ou uma tripla e uma simples, certo? E o hidrogênio, gente? O hidrogênio, ele imita o hélio. Ele precisa ficar com 2 elétrons, né, para completar o octeto dele. Como ele já tem 1, então ele compartilha mais 1, ok? Então, nessa tabelinha aí, tem alguns exemplos, né, de ligações. Do nitrogênio, que a gente já falou, da água, que a gente começou a falar, né, que é um átomo de oxigênio com 2 de hidrogênio, onde ele faz 2 ligações simples, né, o oxigênio com cada hidrogênio. A amônia, que é o NH3, também a gente já viu, ele tem um átomo de nitrogênio e 3 de hidrogênio, onde ele faz 3 ligações simples, né? O nitrogênio faz uma ligação simples com cada um dos hidrogênios, totalizando o total de 3 ligações. E por último, nós temos o gás metano, que é o CH4. Um exemplo do carbono. O carbono aí está se ligando ao hidrogênio, fazendo uma ligação simples com cada hidrogênio. Então, no total, 4 ligações simples. Aí, observem a fórmula molecular de cada um. O que essa fórmula molecular me diz? Me diz quantos átomos de cada elemento estão participando dessa ligação. No N2, eu tenho 2 átomos de nitrogênio. No H2O, 1 átomo de oxigênio, 2 de hidrogênio. No NH3, 1 átomo de nitrogênio, 3 de hidrogênios. No CH4, 1 átomo de carbono e 3 de hidrogênios, certo? A fórmula eletrônica, que vai desenhar os elétrons que tem na última camada, né? Para saber os elétrons da última camada, você precisa fazer o quê? Ou você localiza ele na tabela periódica, e aí você lembra que pela tabela periódica dá para saber quantos elétrons tem na última camada, né? Ou então você faz a distribuição eletrônica. Se tiver na dúvida, faz a distribuição eletrônica dele, tiver o número atômico, e aí vê quantos elétrons tem lá na última camada. E aí, para escrever a fórmula eletrônica, eu escrevo cada átomo envolvido e os elétrons que estão na última camada. Mostro os pares eletrônicos compartilhados, né? E aí está escrita a fórmula eletrônica. Na fórmula estrutural plana, eu não vou escrever os números de elétrons que tem na última camada. Eu escrevo apenas as ligações que eles estão fazendo entre eles, né? E aí o tipo de ligações que vai dizer se é ligação simples, se é ligação dupla e quantas de cada, né, eles estão fazendo. As características dos compostos moleculares, né? Como eles não formam íons, como é o caso dos compostos iônicos, né, das substâncias iônicas, então eles geralmente não conduzem corrente elétrica, certo? Exceções para ácidos, que a gente vai ver mais na frente o que são ácidos, né? Ou quando eles estão em solução aquosa,
e exceção para o carbono grafite. Eles têm um baixo ponto de fusão e ponto de ebulição, certo? Gente, geralmente eles são líquidos ou gasosos. Você encontra ele na natureza em forma de líquido ou gás. Nas condições ambientes, se eles forem sólidos, eles têm uma tendência a se fundir facilmente. O que é isso? Eles têm um baixo ponto de fusão. É preciso uma temperatura baixa para que ele atinja a fusão, certo? E são formados por moléculas, né? Como eu já falei, como não tem a formação de íons, então eles são formados por moléculas, onde eles se aproximam e compartilham esse par de elétron. Não existe a força eletrostática, né, entre o íon e o outro, como na ligação iônica. Para finalizar essa aula, vamos falar de ligação metálica. A ligação metálica é quando ela acontece entre dois metais. Os metais, eles têm tendência a doar elétrons, certo? Então, como os dois querem doar, o que vai acontecer? Por exemplo, no ferro sólido, o que acontece nele? Os elétrons, né? Eu tenho vários átomos de ferro, no exemplozinho aí abaixo. Eles liberam esses elétrons e ficam os íons positivos, porque no caso os átomos perderam elétrons, liberaram os elétrons. Então ele fica tipo uma nuvem de elétrons negativas dos átomos positivos, certo? Que aí forma, né, essa atração eletrostática entre eles e mantém esses átomos unidos, certo? Então, os íons positivos, eles vão estar imersos nessa nuvem de elétrons, que vão se movimentando desordenadamente pela liga metálica, certo? Como existe esse fluxo de elétrons, então os metais, eles conduzem corrente, são bons condutores de corrente. Por quê? Corrente elétrica. Por quê? Porque já existe esse fluxo de elétrons neles. Ok, gente? Então, até mais. Agora, vocês peguem lá, eu passei um exercíciozinho do livro lá para vocês resolverem, ok? Tentem resolver qualquer dúvida, estou disponível para vocês no WhatsApp. Podem mandar a resposta das atividades no meu privado, ok? E bons estudos. Até a próxima aula. Tchau, tchau.